O parlamento da Ucrânia não chegou a votar a nomeação de um novo ministro da Defesa após a renúncia de Mikhail Fedorov e simplesmente saiu de férias por um mês inteiro. A Ucrânia ficou praticamente sem ministro da Defesa, embora Zelensky tenha se apressado em nomear um ministro interino. A Rada Suprema, segundo informam os deputados populares, só vai se reunir em 18 de agosto, o que significa que não há quem nem onde nomear um novo ministro da Defesa até lá. Mikhailo Fedorov foi demitido, ainda não há um substituto definitivo e as funções foram temporariamente atribuídas a Evgeny Kimara, que também ocupou interinamente o cargo de chefe do Serviço de Segurança da Ucrânia por 6 meses após a demissão de Maliuk. E tudo isso acontece enquanto a Rússia, bombardeia Odessa e os portos há uma semana seguida, e a guerra dos Estados Unidos com o Irã está tirando do mercado mundial justamente os mísseis Patriot que são necessários para o céu ucraniano. Aliás, o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, ontem apenas desejou boa sorte a Fedorov e não comentou de forma alguma sua demissão. Como um país que está em guerra todos os dias acabou em uma situação em que o presidente é forçado a procurar um novo ministro da Defesa e quais riscos concretos isso traz agora na linha de frente e para a defesa do espaço aéreo? Vamos analisar tudo isso de forma honesta. Meu nome é Alexei Petty. Vamos discutir esse assunto juntos, mas antes inscreva-se no canal. Estamos chegando à marca de 300 mil inscritos, então ficarei muito grato pela sua inscrição. Primeiro vou explicar brevemente como chegamos aqui, resumindo em ordem cronológica. Em 14 de julho, Volodymyr Zelensky demite formalmente todo o gabinete de ministros para atualizar a estratégia. Na verdade, isso é uma maneira conveniente de remover uma pessoa, o ministro da Defesa Mikhail Fedorov, sem demiti-lo pessoalmente. Todo o governo sai e depois basta não incluir a pessoa indesejada na nova composição do gabinete de ministros. Em 15 de julho, a decisão é confirmada. Fedorov não fará parte do novo gabinete. A Rada Suprema aprova Sergei Koretsky como novo primeiro-ministro da Ucrânia, mas há impasse sobre o ministro da Defesa. Ao que tudo indica, a candidatura estava planejada para Igor Klimenko, que atualmente é o chefe do Ministério do Interior. Mas o processo emperrou, a Rada Suprema não chegou a um consenso e as funções de ministro da Defesa foram temporariamente atribuídas ao ex-chefe interino do Serviço de Segurança da Ucrânia, Evgeny Kimara. Enquanto isso, o presidente Zelensky realiza reuniões com comandantes de combate. Na sexta-feira, o gabinete do presidente anunciou que está sendo preparada uma sessão especial do Estado-Maior do Comandante Supremo. Para essa reunião serão convocados comandantes de corpos do Exército e os principais fabricantes de armamentos. O presidente Zelensky já se reuniu e ouviu relatórios dos chefes das principais áreas, incluindo comandantes das forças de sistemas não tripulados. Robert Madiar Brody, comandante do Corpo da Guarda Nacional Azov, Denis Prokopenko, comandante do Corpo da Guarda Nacional Kartia, Igor Abolensky, vice-comandante das tropas de assalto aerotransportadas Andrei Tkachuk e o comandante interino do 19º Corpo de Exército Valery Skret. E também o comandante do 3º Corpo de Exército Andrei Beletsky. E lá também houve várias outras reuniões, inclusive com o Flash. O foco da discussão foi a situação na linha de frente, com comandantes relatando a destruição das forças ocupantes e o abastecimento das unidades. A defesa ucraniana continua ativa. O fornecimento de drones é o próximo tema. O foco principal foi fornecer drones em grande escala para a linha de frente, atuando em profundidade operacional. Também foram debatidos desafios na produção e fornecimento de drones com fibra óptica. Em seguida, foi discutida a questão da divisão do efetivo. Na reunião, foi destacada a eficácia do programa de distribuição justa de pessoas entre as brigadas de combate, em vigor desde dezembro do ano passado. Depois foi levantada a questão dos voluntários estrangeiros. A experiência da Brigada Kartia na atração de estrangeiros está planejada para ser expandida para outras unidades. Foi discutida a troca de prisioneiros, com foco no retorno dos militares ucranianos do cativeiro. Como resultado, os órgãos competentes receberão a devida instrução. Após esses encontros, o presidente Zelensky declarou, cito, "Preparamos uma reunião especial com o Estado-Maior, comandantes e principais fabricantes de armas e equipamentos necessários na linha de frente. Lembro que anteriormente o comandante-chefe das Forças Armadas, Alexander Syrski, afirmou que, supostamente, o ex-ministro da Defesa, Mikhail Fedorov, enquanto estava no cargo, não fornecia à linha de frente o que os militares exigiam. Eles exigiam uma coisa, mas ele comprava outra totalmente diferente.
Mas enquanto Zelensky realiza esses encontros, surge exatamente aquele problema mencionado no título deste episódio. Para nomear um ministro da Defesa em tempo integral, é necessária uma votação da Rada Suprema. E a Rada Suprema, segundo os deputados, não vai se reunir para uma sessão até 18 de agosto, eles entraram em recesso. A guerra continua, mas as férias dos nossos deputados seguem o cronograma normalmente. Ou seja, entre a demissão do antigo e a nomeação do novo ministro da Defesa, forma-se uma lacuna de cerca de um mês, que é preenchida pelo interino. E vale lembrar, na verdade, pela lei, o interino é uma pessoa com poderes reduzidos e sem o peso político de um ministro pleno. Vamos discutir por que isso não é só formalidade burocrática, mas um problema real. Vamos analisar o que exatamente está em risco, quais são as ameaças desse mês com esse tipo de interino no Ministério da Defesa. A primeira e principal questão é, infelizmente, a perda de ritmo no momento mais inadequado. Veja o que está indo embora junto com Mikhail Fedorov. Ele mesmo listou na coletiva de imprensa o que era seu projeto pessoal. Ele arriscou e redirecionou o dinheiro. O dinheiro, originalmente destinado aos salários dos militares até o final de 2026, foi direcionado para ataques de longo alcance, drones de fibra óptica e sistemas de reconhecimento. Foi a estrutura financeira dele que sustentou a campanha Deep Strike. Aqueles mesmos ataques às refinarias de petróleo que causaram uma crise de combustível na Rússia. E agora vem a pergunta, como dizem, de 1 bilhão. Quem, durante esse mês vazio, vai tomar decisões tão ousadas e arriscadas sobre a reestruturação do orçamento? Aqui há um grande risco de que o sistema, durante esse mês, entre no modo: por enquanto não mexemos em nada, vamos esperar o novo chefe e só depois tomaremos decisões. Ou no modo: simplesmente fazemos o que o gabinete do presidente mandar sem discutir nada, enquanto não houver um chefe efetivo que fique nesse modo. O segundo é a questão da unidade do exército. Lembramos por que tudo aconteceu. O conflito de Fyodorov com o comandante-chefe Syrskyi e o ultimato do alto comando ao Zelensky. Então, a demissão do ministro da Defesa não resolveu esse conflito, ela o expôs. O vice-comandante das Forças Aéreas, coronel Elizarov, pediu demissão, afirmando: a saída de Fyodorov enfraquecerá nossa defesa antiaérea e causará novas mortes por ataques russos. Quando no auge da guerra, pessoas assim saem por causa de intrigas políticas e não há um novo ministro da Defesa de fato, isso afeta diretamente a capacidade de comando do exército. Também é possível que a Ucrânia só esteja se preparando para o outono. É por isso que toda essa reviravolta acontece. Como a Rússia pode preparar nova mobilização no outono, também precisamos estar prontos para isso. O terceiro é o momento das negociações. Tem um detalhe muito importante: o ministro da Defesa também é uma figura no cenário internacional, nas negociações de sábado no formato Ramstein e nos contatos com parceiros sobre armamentos. Mikhail Fedorov pessoalmente conduziu dezenas de negociações sobre drones, contratos do Patriot, acordos sobre produção licenciada na Ucrânia e assim por diante. O ministro interino da Defesa dificilmente pode conduzir negociações desse nível em igualdade de condições. Os parceiros podem simplesmente esperar, como dizem pelo verdadeiro ministro. E esse mês de paralisação na diplomacia sobre armamentos, já é um problema. Mas isso também é um problema no fronte interno. O primeiro golpe, Odessa e os portos. Segundo os relatórios, a Rússia já há uma semana ataca intensamente a região de Odessa, mirando especificamente na logística marítima, nos portos e nos navios. E, aliás, os cargueiros já começaram a se recusar a entrar no porto de Odessa. O inimigo sempre percebe quando o adversário tem uma fraqueza na gestão e ataca exatamente nesse momento. Deixar a defesa sob o controle manual do ministro interino, justamente quando o inimigo intensifica os ataques à infraestrutura crítica, na minha opinião, subjetivamente, ainda é uma decisão duvidosa. O segundo golpe não é tão óbvio. Agora o Irã está simplesmente esgotando todos os mísseis interceptores Patriot. Nós já analisamos isso em episódios separados. A guerra dos Estados Unidos com o Irã, lá já é a 6ª noite consecutiva de ataques mútuos, bloqueio do Estreito de Hormuz. Tudo isso consome os interceptores Patriot americanos em um ritmo monstruoso.
Segundo a avaliação do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, os Estados Unidos já gastaram metade do estoque de TAAD e quase metade dos seus mísseis Patriot, e levará anos para repor. E é exatamente agora, com uma disputa global por cada míssil Patriot, todo mundo brigando por eles. A Ucrânia precisa de um ministro da defesa o mais forte possível e, o que é importante, combativo, que realmente lute por esses fornecimentos. Aqui posso admitir que já existem acordos com os parceiros, por isso Zelensky pode se dar ao luxo de passar esse mês sem ministro da defesa. Zelensky informou em 14 de julho sobre os acordos alcançados com o presidente da França, Emmanuel Macron, para expandir a cooperação técnico-militar. A Ucrânia receberá licenças para a produção de mísseis de cruzeiro Scalp e bombas aéreas guiadas Yasm, além de mísseis Astra-30 para os sistemas de defesa aérea. Além disso, a França fornecerá à Ucrânia 2 conjuntos dos mais novos sistemas de defesa aérea franco-italianos SAMP-NG, que são análogos ao Patriot. Além disso, Zelensky afirmou que Kiev espera receber até o final deste ano a autorização para fabricar mísseis para os sistemas americanos de defesa aérea Patriot. Bom, talvez agora Zelensky possa se dar ao luxo de permitir uma pausa no Ministério da Defesa, mas mesmo assim essa pausa parece bastante perigosa. Vamos ser sinceros sobre o que não é tão assustador. Para evitar pânico, vou citar alguns fatores tranquilizadores. Primeiro, quem comanda o exército não é o ministro da Defesa, mas o comandante supremo, ou seja, o presidente e o Estado-Maior-General. O ministro da Defesa é, antes de tudo, responsável pelo suprimento, compras, dinheiro, política e não pelo comando operacional das tropas. No combate, o exército segue sob comando. Zelensky, Syrskyi e o Estado-Maior-General dão as ordens, mantendo a hierarquia funcionando bem. Segundo, o sistema de compras que Fedorov construiu é digitalizado e institucional, o que é importante. Ela não vai desmoronar só porque o cargo de ministro fique vago por um mês. Não. As fábricas vão continuar produzindo drones, os contratos vão continuar sendo cumpridos e, em princípio, o sistema já vai funcionar automaticamente. A questão não é parar, mas sim desacelerar e perder a ousadia nas decisões. Por outro lado, é exatamente para isso que Zelensky está reunindo esse quartel-general do comandante-em-chefe supremo, onde estarão, ao mesmo tempo, de um lado, os comandantes de combate dos corpos e, do outro, os fabricantes de armamentos, para negociar diretamente compras e fornecimentos. Terceiro, o novo primeiro-ministro Koretsky prometeu publicamente garantir o fornecimento ininterrupto das Forças Armadas da Ucrânia com produtos da indústria de defesa ucraniana e armas ocidentais. Ou seja, o abastecimento não foi abandonado. O governo, especialmente o presidente, cuidará disso. Portanto, não há catástrofe aqui. Mas há um mês de vulnerabilidade, um mês de eficiência reduzida no momento mais crítico, e isso também é ruim. E sabe, o controle manual dos processos nunca levou a nada de bom. Resumo: a Ucrânia enfrenta um período muito perigoso após a demissão do eficiente ministro da Defesa. Ainda não há um substituto completo para ele, existem apenas interinos. A Rada Suprema só vai se reunir em 18 de março e durante todo esse mês o Ministério da Defesa funciona no modo manual sob o comando de um interino. Isso se soma aos ataques intensificados dos russos contra Odessa e à disputa global pelos mísseis Patriot por causa da guerra com o Irã. É evidente que o ritmo dos ataques contra a Rússia neste mês pode diminuir, porque está havendo uma reformulação no gabinete de ministros. E aqui está a principal questão que devemos manter em mente o tempo todo. A campanha de ataques de longo alcance às refinarias de petróleo russas continuará no mesmo ritmo sem Mikhail Fedorov? Ou a Rússia terá uma pausa justamente quando estava mais próxima de um colapso de combustível? Veremos o indicador muito em breve. Pela intensidade dos ataques no interior da Federação Russa nas próximas semanas, se o ritmo desses ataques continuar, significa que o sistema Fyodorov sobreviveu ao seu criador. Se o ritmo diminuir, isso significa que este mês custará muito caro para a Ucrânia. Aqui vou colocar reticências. Deixe sua opinião e conclusões nos comentários. Inscreva-se, ative o sininho e deixe seu like. Se quiser apoiar o trabalho deste canal do YouTube, você pode fazer isso com qualquer doação pelos links e dados na descrição deste vídeo. Ficarei grato por qualquer apoio seu. Por hoje é só. Cuidem-se. Tchau a todos. Legendas.